Olá, meus amigos, vamos estudar a lição, continuando o nosso estudo desta semana, falando sobre a essência daquilo que os nossos pais acreditavam no Antigo Testamento. Vamos então, na lição de domingo, abordar um pouquinho sobre o que Jó pensava em relação à morte. Na lição do trimestre passado, nós estudamos bastante sobre o sofrimento. E um dos personagens que nós abordamos foi Jó. Jó, então, teve momentos de muito sofrimento. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Isso é o que está relatado no início do capítulo do livro de Jó. Mas fala ali que Jó ele estava envolvido num epicentro cósmico, a lição até coloca sobre isso, do grande conflito. Ou seja, Jó estava passando por algo ali muito além da sua própria existência humana. Por esse motivo, Jó passou ali por uma prova. E esta prova ali, a Bíblia comenta que foi em relação à acusação de Lúcifer, de Satanás, dizendo que Jó era um homem íntegro, que era temente a Deus e que ele não se desviava do mal, porque Deus tinha dado muitas posses para ele. Ele não tinha problemas emocionais, financeiros, familiar, entre seus amigos, tudo acontecia para o bem na sua vida. Satanás então ali tem a permissão para tocar ali nas coisas de Jó. A gente sabe da história, Jó perde as suas posses, os seus bens materiais, Jó perde parte dos seus funcionários, Jó perde os seus próprios filhos, Jó também perde a sua saúde, Jó também tem ali momentos de perca no seu relacionamento familiar com a sua esposa, e Jó também tem a sua perca emocional, com os seus conflitos na sua mente. E Jó também tem ali a perda entre seus amigos, naquele convívio entre amigos, pois os seus amigos acusavam Jó de ter cometido algum problema, algum pecado, por isso que ele estava passando por aquilo. E Jó tinha conflitos também em sua mente, porque ele sabia que não tinha cometido nenhum pecado, mas ele tinha na sua mente de que Deus tinha dado tudo e Deus poderia tirar novamente dele. Ou seja, Jó ainda acreditava que Deus estava fazendo aquilo com ele pelas suas próprias mãos. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel aos seus princípios. Mesmo assim ele permanecia naquilo que ele tinha sido ensinado. E aqui a gente coloca alguns pontos na lição. É interessante que no momento da aflição, no momento de sofrimento máximo, Jó então ali coloca para fora, através do verso que nós vamos ler aqui, o que ele entendia sobre a vida após a morte. Como que Deus poderia trazê-lo novamente à vida? Jó sabia que a morte não era o fim. Jó já tinha ciência de que Deus tinha colocado um plano para aqueles que aceitassem o seu plano, a sua verdade, e desse uma solução para a morte que tinha acontecido através do pecado. E Jó sabia disso. Por esse motivo nós vamos ler aqui, e é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, que está lá em Jó, no capítulo 19, e nos versos 25 a 27. E vamos então finalizarmos o nosso estudo. E diz aqui o verso: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Embora depois que os meus vermes da pele sejam destruídos, este corpo, ainda assim, em minha carne, eu verei Deus. 27. A quem verei por mim mesmo, e os meus olhos o contemplarão, e não outro, embora os meus rins estivessem consumidos. Jó tinha a certeza de que ele iria contemplar novamente a Deus em carne e osso. Não através da sua alma, não através do seu espírito, como muitas pessoas imaginam ali, separado do corpo. Jó tinha a certeza de que ele iria morrer, pois o seu sofrimento era grande, mas de que ele iria ser ressuscitado em corpo, e ele iria
com os seus próprios olhos, contemplar o seu Redentor. Esta é a certeza que Jó tinha, esta é a certeza que nós também podemos ter para a solução para a morte, e não uma imortalidade para a alma, e sim então a ressurreição dos salvos em Cristo, que vai acontecer, que a Bíblia relata que vai acontecer, mas ela vai acontecer num determinado momento da vida, e não no momento em que eu fecho os meus olhos e venha a falecer e venha a morrer, mas sim no momento onde todos juntos vão ressuscitar para a glória eterna. Que eu e você possamos participar desse grande momento. Pai querido, Pai de amor misericordioso, gratos somos porque o Senhor é bondoso para conosco e o Senhor colocou um plano para colocar um fim no problema da morte eterna. E deu então a oportunidade de participarmos disso e termos a oportunidade de sermos daqueles que passarem pela morte, de sermos ressuscitados para a gloriosa e vida eterna. Que possamos acreditar nisso e que possamos viver isso. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.